Quem está feliz, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelações. Os americanos fazem bem em dizer Revelations, não? Nós chamamos de Apocalipse o livro das revelações. Capítulo 19, versículo 9, estamos versículo por versículo estudando os mistérios da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que esta mensagem te encha de esperança, que você seja cheio, rico de esperança, que você creia efetivamente no que lhe vai ser revelado em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deixe o seu coração sensível, aberto. Não fique olhando para o relógio, desligue o seu celular. Só você vai ter alguém que vai lhe chamar para sair da igreja, então segure aí tudo. Deus está no controle. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Pai de amor, de bondade, cheio de graça e de misericórdia, um Deus temível, mas um Deus cheio de amor, cheio de bondade, cheio de graça. E neste momento, Deus, eu diminuo neste altar. Esta é a verdade. Eu não tenho qualquer capacidade se tu não fizeres a obra. E por misericórdia, Senhor, ajuda-me a pregar. Renova as minhas forças para que a sabedoria dos céus me seja revelada a cada instante e eu possa ser boca de Deus para todos aqui presentes e essa igreja à distância, pelo satélite e pela internet. Que esta palavra traga recompensa, porque é a promessa do livro do Apocalipse: recompensa a quem ouve e guarda a palavra deste livro. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, família bendita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia diz que nós somos uma raça eleita, somos um sacerdócio real. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, a Bíblia diz neste versículo que João ouviu um anjo do Senhor dizendo: escreve. Eu gosto sempre de voltar àquela primícia inicial para lhe dizer que o que João viu e ouviu, ele não estava fora de si. Ele não era alguém acometido de um bipolarismo, um dia bem, um dia mal. Ele era um servo do Senhor, que estava desterrado lá numa ilha, na Grécia, na ilha de Patmos, consciente absoluto, e lá dentro de uma caverna, no dia do Senhor, era um domingo, ele ouviu a voz de Deus. E ele várias vezes diz à igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então diz que João ouviu um anjo. Eu tenho dito repetidas vezes que o nosso ministério crê no ministério angelical. Amado, não dê um passo da sua vida sem dar ordens aos anjos de Deus. Quando você dirigir o seu carro, quando você entrar no ônibus, na condução, começar o seu dia, voltar para casa, sair para o trabalho, diga sempre: Senhor, eu dou ordens aos anjos de Deus, porque eles são ministros
que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação eterna. Então diz que João ouviu um anjo dizendo: escreve. Por que Deus disse escreve? Porque esta mensagem tinha que se tornar permanente, transmissível. Veja que isto foi há cerca de 2000 anos atrás, e nós estamos aqui dando continuidade ao que está escrito. Se fosse apenas uma tradição oral, o tempo se encarregaria de esvair e de desaparecer com esta revelação. Mas Deus disse: escreva. Eu quero que a mensagem fique permanente, que a minha igreja até o final dos tempos receba. Então a ordem era escrever, era transmitir. Era preciso que nós, em pleno século 21, soubéssemos o que o Espírito revelou lá atrás, há 2000 anos. Porque a mensagem não era apenas para os dias de então. Na realidade, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem para os tempos do fim, para que a igreja tenha segurança, para que a igreja tenha paz. No meio da agitação e da convulsão mundial, a igreja de Jesus sempre será triunfante. Você sabe que uma única vez, no livro do Apocalipse, Deus disse: não escrevas. Ele sempre diz: escreve. Mas em Apocalipse 10:4 ele disse: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas eu ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Deus estava ali mantendo em segredo algo que mais tarde seria conhecido pela igreja. Mas então ele disse ao anjo, o anjo disse a João: escreva. A palavra é permanente, é transmissível, e a minha igreja lá, quando estiver vivendo no século 21, vai conhecer estas verdades. E ele disse, vamos voltar lá em Apocalipse 19:9, por favor. Ele disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados. Você sabe que no livro do Apocalipse há 7 bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? Fala da riqueza espiritual do cristianismo. Fala do bem-estar espiritual do povo de Deus. Fala da felicidade do cristão. Por isso é que a Bíblia nos chama de bem-aventurados. Aliás, esta palavra bem-aventurados vem do grego makarioi. Makarioi, bem-aventurado, significa afortunado, ditoso, feliz. Em algumas traduções diz mais que feliz, felicíssimo. Quer dizer que não existe bem-estar na vida sem Jesus. Viu, Mauro? Não há felicidade na vida sem a presença de Deus em Cristo Jesus na vida da pessoa. Aliás, deixe-me lhe dizer, a vida sem Jesus é uma desgraça. Para alguns é uma tortura. Para outros o desejo da morte, do suicídio. A vida sem Jesus leva o homem a dar passos errados, a tomar decisões equivocadas, a ter posturas na vida totalmente antagônicas aos padrões de Deus. Então é por isso que a Bíblia diz: o crente em Jesus Cristo é um bem-aventurado. Só há verdadeira felicidade, realização de vida, quando Jesus é o Senhor da nossa vida. Lembre-se como era o seu passado. Lembre-se, eu me lembro sempre como eu era quando eu era católico, apostólico romano, um tremendo de um infeliz, cheio de superstições, medo da vida, angústias, tomavam conta da minha mente e do meu coração, jovem, já com momentos de depressão. Imagina lá se isso é vida. Entrava na missa pecador e saía pecador. 20 e poucos anos que eu frequentei, aliás,
para ser mais claro, 18 ou 19 anos que eu frequentei a igreja romana, eu nunca ouvi falar de Jesus. Nunca me foi mostrada uma Bíblia Sagrada. Nunca eu conheci o coração de Deus. Eu conhecia Maria, eu conhecia Fátima, eu conhecia os santos, que alguns deles nem existiram, mas o verdadeiro, o santo, o Senhor dos senhores, o Rei de reis, o cabeça da igreja, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, a porta, o caminho, a vida, a água, o pão, o leão, o cordeiro, eu só o vim a conhecer quando a Bíblia Sagrada foi aberta para a minha vida. Por isso hoje, com segurança eu posso dizer que eu também sou um macarioi, eu também sou um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, amado. A esta hora tem milhões de pessoas aí fora, bebendo, fumando, destruindo a vida. Você está dentro da casa do Pai. Você está ouvindo a palavra, está sendo semeada a palavra, a esperança está tomando conta da sua vida. Você vai olhar a vida de forma diferente. Os teus olhos vão brilhar, você vai dar valor à tua saúde, à tua vida espiritual. Bem-aventurados, macarioi, afortunados, ditosos, felizes, aqueles que são chamados. Vamos voltar, bispo, por gentileza. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Deixa eu lhe explicar alguma coisa muito importante. Existe um mito, existe uma mentira, que se chama livre-arbítrio. Você já ouviu falar dessa palavra, essa expressão, livre-arbítrio? Que diz que o homem que escolhe Deus, mesmo morto em pecados e delitos, não busca, não entende. A sua língua é como peçonha, disse Paulo aos Romanos. Não há quem busque, não há quem entenda, não há um justo. Mas o diabo criou uma doutrina nas igrejas chamada a doutrina do livre-arbítrio. Não há coisa mais falsa do que a doutrina do livre-arbítrio. Não há mito maior. Porque o livre-arbítrio rouba a glória de Deus e põe a glória no homem. Dizem que Deus fica batendo na porta. Oi, vizinho, precisa de sal? Não, sou eu, Jesus. Abra a porta. Diz que tem um cadeado por dentro. Não tem cadeado nenhuma. Isso são invenções diabólicas para tentar roubar a glória de Deus. A Bíblia diz, aqueles que são chamados. Então quer dizer que eu estou aqui, você está aqui por um chamado. Deus começou uma grande obra em nós, Ele vai terminar, Maria da Fé. Vai terminar essa obra. Ele tem o querer, Ele tem o realizar. Diz que somos chamados, somos eleitos, fomos predestinados em amor, somos salvos, somos remidos, somos a noiva de Cristo, somos a igreja, temos salvação garantida, pecados perdoados, passados, presentes e futuros, porque ele diz, aqueles que foram chamados. Então não foi por livre-arbítrio, isso é um mito, isso é uma mentira, isso é uma falsidade. O homem não tem livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio é para pecar, amado. Mas para a salvação o homem não tem livre-arbítrio. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão eternamente, e das minhas mãos ninguém arrebata. Quem é que dá a vida eterna? É Jesus. Quem é que chama de ovelha? É Jesus. Quem é que começou a obra? É Jesus. Quem vai terminar a obra? É Jesus. Então onde está o homem? Não está. A tradição diz, mas você tem livre-arbítrio. Deus está aí batendo na porta. Se você não quiser abrir, Ele vai bater na porta do vizinho. Que Deus é esse? Que soberano é esse? Que criou os céus, sol, lua, estrelas, mares. Pegou um pedaço de barro, fez um homem. Adormeceu, tirou-lhe uma costela e fez a mulher. Deus que criou todas as coisas, depois Ele é um impotente.
que fica batendo na porta do coração, dizendo: abre por favor, eu vou te dar um carro novo. Isso não é Jesus. A Bíblia diz que Deus inclina o coração do homem, assim como Ele faz as águas irem do norte para o sul. Nós tínhamos um coração de pedra. Essa aqui é a verdade. E diz que esta pedra, esta palavra é um martelo que esmiuça a pedra. E Deus nos fez ouvir a palavra da verdade, nos deu o dom da fé. E sabe, Ele fez uma cirurgia grandiosíssima na nossa vida. Sabe o que Ele fez? Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne sensível. Ele inscreveu as suas leis na nossa mente, no nosso coração, para que as pratiquemos. Por isso é que isso é tão importante, esta mudança de coração. A Bíblia chama de regeneração. Você sabe que há irmãos que hoje são apaixonados por Deus, pela igreja, amigos do pastor, que se recusavam a entrar aqui dentro, ficavam lá fora. E diziam: eu nunca entrarei nessa igreja. Coração de pedra. Só que a palavra não tem limites, você sabe, a palavra vai, está correndo. E o Senhor chegou ao fundo do coração dessas pessoas, esmiuçou a pedra e botou um coração sensível. E hoje nós temos aqui gente apaixonada por Deus, que me ama, que chora nos cultos, e que no passado era coração de pedra. Então diz que nós fomos chamados. E eu dou graças a Deus pelo chamado, amado. Eu estava perdendo a minha vida na igreja católica. E eu era muito fiel e leal à igreja católica. Não estou aqui jogando confetes, nem falando mal de ninguém, mas estou dizendo o erro da igreja católica, porque não prega Jesus Cristo. O Senhor da igreja não é Jesus Cristo. Quem é adorado é Maria. E Maria foi uma mulher como você, senhora da igreja. Foi bem-aventurada como você é bem-aventurada. Deus usou o seu ventre para gerar carne, Deus se tornar carne. Mas você sabe, a própria Maria reconheceu Jesus, disse: meu Senhor e meu Salvador. Um dia Jesus estava numa festa e disseram: olha, está lá fora a tua mãe. E ele disse: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, Jesus desconstituiu Mariologia, desconstituiu a rainha dos céus e disse: se ela não me reconhecer como Senhor e Salvador, ela não vai ter vida eterna. Então, bem-aventurados aqueles que são chamados. E disse que chamados as bodas do Cordeiro. Então, estas bodas, o Senhor está falando de um casamento, bodas do Cordeiro. O Cordeiro quem é? O noivo é Jesus. Quem é a noiva? É a igreja. E diz em 2 Coríntios 11:2, disse: porque eu zelo por vós com o zelo de Deus. Esta é a função do apóstolo. A função do apóstolo é zelar pela alma das pessoas, é cuidar, é pastorear, é ensinar, é motivar. A função do pastor da igreja não é botar a mão no bolso das pessoas. Eu tenho muito temor com esta questão também. Eu temo e tremo na presença de Deus. Você nesta igreja pode tirar a mão de se cuidar, do pé atrás, porque nós não invadimos a sua vida. Nós não mercantilizamos a palavra. Nós pregamos a Cristo e Cristo ressuscitado. Então Paulo disse: eu tenho um zelo, o zelo de Deus por vós, igreja, visto que vos tenho preparado, e é este o trabalho apostólico dos bispos, preparar a igreja para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja só tem um marido, o Cristo ressuscitado. Paulo disse: a ninguém conhecemos segundo a carne. Se a Cristo conhecermos segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Nós fomos chamados para pertencer a outro, aquele que ressuscitou. Pastor, então eu não tenho que imitar o que Jesus fez nos dias da sua carne. Não. Ele já pagou o preço, ele já se fez maldição, ele foi o nosso substituto, ele tomou sobre si o castigo, a dor, e naquela cruz ele disse: tudo está consumado. Naquele momento a obra se completou.
A obra se completou. A obra se completou. Então, voltamos a Apocalipse 19, disse e acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Palavras de Deus. Ouça, meu filho amado, todas as declarações de Deus são sempre verdadeiras. Todas. Qualquer til, qualquer jota, que são os menores sinais do alfabeto hebraico, são verdadeiros. Aprenda isso. Quando Deus diz não, não é para chatear você. É porque Ele sabe o amanhã e nós não sabemos. Quando Deus diz sim, é porque é sim. Quando Deus diz não, não adianta eu tentar lutar contra Deus. Por exemplo, na questão que hoje em dia se depara aí no dia a dia. Porque Deus criou o homem, criou a mulher, mas criou a ideologia de gênero. Não é verdade. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Pastor, mas então não há uma ideologia, não é a pessoa que define qual é o seu sexo, não. Pastor, então há tanta gente aí mergulhada em pecado, em caminhos tortuosos, e qual é a desculpa que estas pessoas dizem? Deus é amor, e ponto. Então eu posso ser um homossexual, posso ser uma lésbica, posso ser um alcoólatra, posso ser um drogado, não importa, Deus é amor, está ponto, eu só fico com o Deus é amor. Sim, Deus é amor, você está certo, mas Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é sabedoria. E sabe o que Paulo diz? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso vai colher. Então não adianta a pessoa estar no caminho errado e dizer, mas Deus é amor. É verdade, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, diz que as palavras de Deus são verdadeiras. Quer dizer que quando se abre a Bíblia, é a boca de Deus que fala. Então esta revelação dada a João é absolutamente verdadeira. Por isso é que João várias vezes diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As religiões, não é o Espírito que está falando, são tradições. Não há em nenhuma religião nada verdadeiro, de fato. Um dia procuraram Jesus e disseram, Senhor, onde está a verdade? E Jesus disse, a verdade está na minha palavra. Então, se você quer viver a verdade de Deus, você tem que seguir a palavra. Por isso existe o altar para ensinar a palavra, para revelar a palavra. A verdade está na palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós um dia chegamos à igreja aprisionados, algemados, amarrados. Mas quando começamos a ouvir a verdade nos libertou. Então é verdade o que João disse, o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. O homem por si não tem condições. A salvação não é um verbo reflexivo que eu me salvo ou eu decido. Não, Deus decidiu. O teu nome já estava no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O Senhor já te conhecia quando Ele criou o teu espírito. E quando Deus colocou o teu espírito dentro do ventre da tua mãe e da minha mãe, Ele já nos conhecia e já determinou naquela hora quem nós seríamos. Filhos de Deus, imagem e semelhança do Senhor, igreja de Jesus, amada de Deus. Isto tudo é um plano frio e calculado por Deus. Não há nada a acrescentar. Temos que receber e viver esta palavra. Então, no Apocalipse se reconhece a autoridade e a infalibilidade da palavra. Eu vou lhe dizer uma coisa, se você se agarra à palavra, como diz o Patrício português, com unhas e dentes, você nunca será envergonhado nesta terra, você nunca será confundido nesta terra, nunca. Não há como você ser confundido ou envergonhado se você seguir a palavra, porque a palavra é fidelíssima. Apocalipse 1, 2, 3 e 9 diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Versículo 3,
Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras do livro do Apocalipse e guardam as coisas nela escritas. Bem-aventurados, felizes, abençoados. O tempo está próximo. Versículo de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Olha, João já com 75 anos, por causa do testemunho da palavra, por causa de Jesus, ele não se intimidou, ele não teve medo de Roma, ele não teve medo dos imperadores, ele não teve medo de ninguém. Ele entregou a sua vida, amado, para que Deus o usasse. Então ele foi desterrado para Pátimos. E os governos achavam que o tinham castigado. Mas na realidade aquilo é um plano de Deus para ele ficar isolado lá numa caverna e poder receber o livro mais precioso da Bíblia, que é o livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Isto é maravilhoso. Todas as profecias do Apocalipse, todas se cumprirão. Todas. Isto demonstra a veracidade da Bíblia. Por isso que Jesus disse em Apocalipse 1:19, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então o livro do Apocalipse é o livro mais completo da Bíblia. As coisas que se passaram, as coisas que se estavam passando e as coisas do futuro. Veja, o futuro chegou. Entende, irmão Togado? O futuro chegou. Este livro é um livro atual, atualíssimo. Então, para sobreviver nestes tempos do fim, com uma vida espiritual douradora, nós precisamos de ter a nossa vida, amados, sob a verdade, sobre a rocha, sob a palavra, porque é a vida sólida, é a vida forte, é a vida da graça de Deus. Pedro disse a genuína graça. Eu vou lhe dizer uma coisa: nós não podemos ceder ao evangelho da lei. Thank you very much, sir. No problem. I appreciate. Não podemos ceder à lei. Você sabe por quê? Porque a lei é um ministério de condenação e de morte. Nós não podemos ceder 1/100º de milímetro absolutamente à lei. Nós temos que ser o exemplo de cristãos da graça de Deus neste país e no mundo. Por quê, meu apóstolo? Porque o mundo está muito complexo. Muito complexo. Hoje, 40% do povo das igrejas no mundo, não é aqui no Brasil, no mundo, vive em online. Estão pela internet. Deixaram de frequentar as igrejas. Muitos estão influenciados pelos vídeos da internet. Muitos estão influenciados por todo esse esquema da internet. Eu vou lhe dizer, internet é onde se esconde o diabo. Tem muita coisa maravilhosa, como por exemplo, a história do nosso ministério, os estudos, os programas, mas é aí que se esconde o diabo. E 40% das pessoas que participavam das igrejas estão hoje online. Isso não existe. Nós temos online os cultos ao vivo e em direto para as pessoas que não têm acesso à igreja. Muita gente abandonou, deixou de congregar, amado. E a Bíblia diz, não deixe de congregar, não deixe hipótese alguma. Porque Deus, quando criou a igreja, criou com razões, meu amado. Não pense que Deus fala lá atrás, naquela esquina, no Rio Centro. Deus não fala. Deus fala na sua igreja. Deus fala no seu altar. Deus fala através dos ministérios, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus usa os chamados ministérios para aperfeiçoar o povo de Deus. A você que está em casa, online, você vai acabar o culto, daqui a pouco você vai lá, começa a clicar e vai atrás de outros pregadores. Se é aí que se esconde o diabo, meu amado. A igreja tem sido confrontada hoje em dia por questões inimagináveis.
Todo mundo quer ser respeitado. Nós queremos ser respeitados na nossa fé. Queremos ser respeitados na nossa fé. Eu quero ser respeitado na minha fé. Depois dizem que a igreja é homofóbica, que a igreja não gosta. Amada, a igreja não gosta do que Deus não gosta. Ponto final. A igreja não é homofóbica, a igreja é a igreja. Quando Deus disse, eu criei o homem e a mulher, multiplique. Pois, se Deus criasse 2 homens, nós não estaríamos hoje aqui. Se Deus criasse 2 mulheres, nós não estaríamos hoje aqui. A procriação só existe entre um homem e uma mulher. Ah, mas a igreja tem que respeitar a opção sexual. A igreja tem que respeitar o que a Bíblia manda. E você respeita a igreja? É impossível, amado. Chegamos ao limite. É inimaginável. Eu vou lhe dizer, eu comecei o ministério há 39 anos. Eu nunca tinha ouvido falar de LGBT, ideologia de gênero, casamento homossexual, feminismo, pastores gays. Eu nunca ouvi falar disso, amado. E agora, isto é um confronto com a igreja verdadeira, amado. Ah, porque as igrejas não nos respeitam. As igrejas respeitam todo mundo, amado. Vocês é que não respeitam as igrejas, nem a fé evangélica. Vá na Síria, na Turquia, e diga o que você disse esta semana na internet e vai ver onde vai ficar o teu pescoço, meu amado. Você sabe, todo mundo está calado, todo mundo está acovardado. Eu não me acovardo não, hein? Eu vou defender a fé evangélica até o meu último instante de vida, pá. Porque só Ele salva, só Ele perdoa, só Ele regenera, só Ele refaz a vida. Amada, há quase 40 anos que eu dedico a minha vida a pregar, a ensinar e a revelar a palavra. Nós não podemos nos deixar vencer pelo curso deste mundo das trevas. Somos vasos de barro, somos humildes diante do Senhor, porque você sabe, a vaidade intoxica. Somos revestidos de um novo homem. Este ministério ensina a desglorificar o homem. Se alguém aqui deseja ser estrela, está no lugar errado, mano. Aqui a única estrela da manhã é Jesus. Você sabe por quê? Só Ele perdoa, só Ele salva, só Ele regenera, só Ele ressocializa. Nós estávamos perdidos em pecados e delitos. Então, meu amado, ouça, desglorifica a sua vida. Você sabe como é que Deus um dia me falou? Miguel Ângelo, sai do pedestal. Ou seja, o Espírito estava dizendo, desglorifica-te para me glorificar somente a mim, Jesus. Você sabe, todo mundo adora o poder. Poder traz soberba, traz orgulho, traz vaidade. Todo mundo adora sucesso. Isso é orgulho e vaidade. Nós somos rebanho de Deus. 1 de Pedro 5, 2 e 3, diz a palavra do Senhor: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Deus quer esta espontaneidade que eu tenho aqui no altar. Não tenha sorte da ganância, não cuide do bolso das pessoas, não procure as pessoas que têm dinheiro para tratar melhor do que quem não tem dinheiro. Não tenha sorte da ganância, mas tenha boa vontade em pastorear o rebanho de Deus. Não seja dominador daqueles que vos foram confiados. A você foi-me confiado. Sua vida está aqui para a eternidade. O Senhor confiou a tua vida, este santo ministério, os bispos, os apóstolos da igreja, apóstolos, profetas da igreja, e Ele disse, não seja dominador, porque estas pessoas foram-te confiadas, antes, torna-te o modelo do rebanho. É maravilhoso. Eu disse esta manhã,
Eu tenho sido abordado imensas vezes no shopping, na rua, em qualquer lugar onde nós vamos, tem gente correndo atrás de mim. Mas sexta-feira passada, muita gente me abordou no Barra Shopping, muita gente. Pessoas dizendo, hoje eu tenho uma nova vida, pela instrumentalidade da sua vida. E eu sempre digo, amado, dá glória a Deus, é Ele que faz, é o Senhor que faz. Não pense que eu fiz alguma coisa, eu sou vaso de barro, eu sou pó, eu me desglorifiquei há muitos anos. É Ele, o rebanho é dele. E você sabe, vaidade é o pecado que o diabo mais gosta. Porque a vaidade é uma coisa que a pessoa pode trazer atrás de uma máscara. E o diabo adora a vaidade na obra de Deus. Oh, eu estive 12 horas de joelhos, eu subi no monte, eu sou o rei da cocada preta. Amado, o diabo adora um vaidoso. E ele prepara um tapete para puxar, amado. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a soberba precede o quê? A ruína. E o orgulho? A queda. Então o diabo gosta de um pastor vaidoso, que acha que é insubstituível, que se ele não estiver, Deus não está. Oi, amado, eu me desglorifiquei há muito tempo. Graças a Deus você está sendo cuidado, porque você foi confiado a tua vida. Eu temo e tremo por isso, amado. Deus confiou vida. Nós somos 15 mil membros aqui nesta igreja. Deus confiou para sermos modelo de fé, modelo de ousadia, modelo de amor, modelo de perdão, modelo de ousadia, de defesa do evangelho. Diz, seja o modelo da igreja. Então eu invisto nas doutrinas há 40 anos, no ensino sistemático da Bíblia. Porque quando uma igreja é ensinada, não há divisões, não há facções na igreja. A igreja é instruída, bem doutrinada, é segura, é forte. E eu sou fiel a esta missão, desta doutrina, da graça de Deus, que capacita, que educa, que disciplina. Eu quero estender o meu ministério para gerações futuras. Eu quero que esta pessoa que está lá em África reconheça e viva a soberania de Deus, creia na sua predestinação, na sua eleição. Então, eu quero estender o meu ministério. Temos tanto jovem aqui na igreja, por gerações e gerações. Nós temos aqui na igreja pessoas, famílias de 4 gerações nesta igreja. 4. Nunca se desviaram, nunca contestaram, são fiéis, são humildes, são igreja, foram confiados. Deus disse, vai lá e eu entrego a tua vida nas mãos desse homem aí. Ele é modelo para a tua vida. Então você tem que confiar nisso. Eu quero que você, temos 5 minutos para terminar. Eu quero que você saiba de como a sua vida realmente está sendo fundamentada, meu amado. Ao longo destes 39 anos, muitas pessoas que fizeram parte do nosso ministério descansaram no Senhor. Partiram, descansaram das suas obras, morreram, foram ao encontro com os céus, com a eternidade, com o seio de Abraão. Em 39 anos de ministério, nunca tive uma pessoa de família ou de uma família da igreja que tivesse dúvidas a respeito da sua salvação. Nunca. Aqui há solidez. Aqui você vê as digitais de Deus neste ministério. Aí você vê as marcas de Deus nesta igreja. Tudo que é feito, tudo que é tratado neste ministério, você percebe, você está investindo a sua vida em algo que é de Deus. E o retorno é dele. E o que eu mais amo, vou lhe dizer, é edificar pessoas com fundamentos sólidos. Às vezes parece chato, né? 1 hora de estudo, 1h10, 1h20, 30 versículos, 40 versículos. Bem, eu conheço igrejas que dizem metade de um versículo e o pastor enrola todo mundo e no fim, parte do Senhor, irmão, vai embora porque a hora já avançou. Eu não faço isso, eu respeito você. Eu tenho muito temor quando as pessoas dizem, esta é a minha igreja, amado. Ui, eu temo e tremo. Porque a pessoa que está sendo confiada por Deus
para cuidarmos da sua alma até a sua eternidade. E eu amo pessoas que defendem este ministério. Galvão, eu estava falando com a vossa filha, e ele diz: meu pai defende o apóstolo. Eu disse: é isso mesmo, amado. Tem solidez? Ela não diz: meu pai defende o apóstolo. Ai de quem falar do apóstolo. Obrigado, meu amado, por você me amar para defender o meu ministério. É isso mesmo, Galvão, é isso mesmo. Então eu queria terminar lhe mostrando Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, não pode só ouvir, tem que praticar, é comparado a um homem prudente. Prudência, amado, e caldos de galinha fazem muito bem à alma. Prudência. O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que acontece? Diz o versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Você vê, tem crise desde 2008, amado. 95% das igrejas fecharam as suas portas à noite. Olha esta multidão aqui, amado. E eu não vou te dar óleo, não vou te dar sal, mas eu vou te ensinar a ser um vencedor a cada culto, amado. A construir a tua vida sobre a solidez de uma rocha. Versículo 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem, agora não é um prudente, é um insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí, apóstolo, vem a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que ela desabou, sendo grande a ruína. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava não com vidrinho de óleo, de sal grosso, mas ensinava com autoridade. Não ensinava a lei dos escribas de Moisés, ele ensinava com autoridade. E é isto que eu quero passar a você todos os dias que você vier a esta igreja, eu te acrescento alguma coisa na tua vida. Aliás, eu não, o Espírito de Deus, porque eu sou pó. Eu estou desglorificado há muito tempo. Eu saí do pedestal há muito tempo. Eu quero que Cristo apareça aqui. Eu quero que você olhe para mim e veja Jesus. Não veja Miguel Ângelo não presta. Pastor, não diga isso, porque amanhã ninguém vem à igreja. Vem, porque as pessoas vêm por Jesus, não vêm por Miguel Ângelo, amado. Nem eu estou aqui por minha causa, eu estou aqui por causa de Jesus. Diz que ensinava com autoridade. Você precisa deste ensino. A palavra de Deus educa, disciplina, corrige, faz a pessoa ser forte, faz a pessoa não ter medo da vida, faz a pessoa acordar e dizer: eu nasci para ser um vencedor. Faz a pessoa ter uma visão da vida, faz a pessoa empreender, faz a pessoa correr atrás dos seus sonhos, ter paixão nas suas atitudes, ter brilho nos olhos. É isso que eu quero lhe passar todos os dias. Você nasceu para ser isso, você nasceu para ser grande. Por isso você tem que ter uma vida construída sobre a rocha. Porque quando não há rocha, a casa cai. E eu queria passar em 48 segundos um vídeo para você ver o perigo de uma vida espiritual mal construída. É comparado a uma casa que não tem estruturas, não tem fundamentos, não tem radiez, não tem colunas. Olha o que acontece, põe na tela. Şöyle bir ekran bize uzatırsanız hani orada ne yapıyorsunuz? Hocadan yer ayırmış gibi sizin güven. Murat geliyor. Murat bir daha geliyor. Girme. Esta é a vida mal construída. Eu quero que você ame muito esta igreja. Eu quero que você ame muito o Senhor desta igreja. Dê a sua vida pelo Evangelho. A sua vida
nunca cairá como essa casa, porque essa casa não tinha fundamentos. Você tem fundamentos sólidos. O vento bate, bate em você e bate em mim. A chuva cai, cai para mim e para você. Os rios transbordam para mim e para você. Mas quem tem a casa sobre a rocha não cai. Pastor, mas se vier um vento com ímpeto, não cai. Por quê? Porque temos solidez. Aqui não se brinca com a alma da pessoa. Aqui não há nuvens despidas de água, não. Aqui não há árvores sem frutos. Aqui há um chamado sobrenatural. Aqui há vida da fé. Aqui há Deus governando esta igreja. Curva a tua cabeça. Pai amado e bendito, eu estou muito feliz, Pai, porque dia a dia eu vejo a tua glória, Pai. Eu vejo o Senhor transformar através da palavra. Eu não uso nenhuma técnica de marketing. Eu não misturo terno cinza com gravata vermelha para impressionar os olhos do meu ouvinte e telespectador pela televisão. Eu estou aqui falando da tua soberania, do poder da palavra, da revelação dos mistérios que estiveram ocultos. E desta forma, Pai, tu estás construindo vidas sólidas, maridos bons, esposas boas, filhos obedientes, profissionais exemplares, homens de palavra, famílias de caráter, confiáveis, jovens que não se envolvem com este mundo sujo, Pai. Pessoas que estão combatendo o bom combate junto com o seu apóstolo e os seus bispos, Pai. Porque nós temos um ideal que é levar a palavra ao mundo. Chegar lá às Áfricas, chegar ao Oriente Médio, chegar à Ásia, onde há tanta confusão, onde há milhões de deuses e o povo está indo para o inferno. Usa-nos, Deus, usa-nos com lucidez, usa-nos com lucidez, Pai, com muito amor, muita paixão. É bom, porque o nosso Deus é vivo. O Deus a quem servimos é vivo. Nós não fomos chamados para obras mortas, fomos chamados para boas obras. É este Deus vivo e maravilhoso, que se manifesta, que fala, que vai até as profundezas do coração. Em nome de Jesus. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. Ceia do Senhor. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, venho te dizer
motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, diga com fé, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Oh, aleluia. Abba Pai. Só me resta dizer Glória a Deus. Todos já receberam os elementos? Todos já receberam. Ainda não? Poderíamos, Bispo Mendes, levanta sua mão para o apóstolo. Temos pessoas que não receberam depois de 10 minutos a ceia, preciso. Vamos ajudar, irmãos. Bispo Couto, irmão Antônio Campos Couto, levanta para o irmão ajudar, por favor, por causa da hora. Não ouviu? Bispo, ajude, por favor. Quem ainda não recebeu, faz assim com a mãozinha. Olha, tantos que não receberam. Glória a Deus. Bispo Couto, tem irmãos que não receberam a ceia lá atrás. Vamos. Isto. Ajuda o Bispo Romos. Mantenha uma mãozinha levantada, por favor. Olha, não, quem não recebeu a ceia? Todos já receberam? A ovelha é tão obediente que eu disse, levanta a mão. Essa é ovelha, é ovelha. O lobo não faria isso. O lobo, a ovelha é ovelha, mas... Vamos lá. Você tem em mãos o pão e o vinho. Você tem em mãos a ceia do Senhor. No nosso ministério nós cremos na presença real de Deus nesta hora. Paulo disse, examinai-vos, vede se realmente você tem paz com todos, você está mesmo na fé, porque este momento só é importante e poderoso quando a pessoa está na fé. Senão, é como dar uma aspirina a uma pessoa que está no grau 4 de câncer, não resolve. Mas se você tem paz com Deus, se você tem paz com a igreja, se você está absolutamente em paz com todos, este momento poderá ser o grande milagre em sua vida. Jesus, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo. Deus, o nosso Criador, mostrou o seu amor por todos nós. Eu jamais podia crer ou mesmo imaginar em ter você como irmão, família em Deus. Sou tão feliz por ver
você andar assim. Naquela noite o Senhor tomou o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Tenha fé, porque aqui está, pela fé, a presença real de Deus. Porque Ele disse: por minhas chagas já fostes sarados. Não há doença que possa resistir. Não há doença que possa resistir. A cura e o milagre são parte da ceia. Por isso eu abençoo o pão e digo: comamos todos, até que Ele volte, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. De igual modo, o Senhor, tendo tomado em suas mãos o cálice, o abençoou e disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Eu abençoo este cálice. E Ele disse: fazei isto em memória. Esse é o momento para recordarmos como era a nossa vida, como éramos como o escarlate, como o carmesim. E Jesus nos lavou, nos purificou, nos justificou. E hoje somos mais alvos do que a neve. É hora de lembrarmos a obra eterna de Jesus. Eu abençoo o cálice que temos em mãos e eu digo: bebamos todos, até que Ele volte. Este é o cálice da nova aliança. Amém, Jesus. Um dia tudo passará, mas o amor nos levará para o céu de luz, vencendo dores e aflições. Deus vive em nossos corações, Ele é nosso. Um dia tudo passará, mas o amor nos levará para o céu de luz, vencendo dores e aflições. Deus vive em nossos corações, Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz. Graças a Deus. Se você já entregou o seu cálice, pode ficar de pé. A minha gratidão mais uma vez manifestada, minha gratidão sincera por você amar esta igreja, amar a Deus, amar este apostolado. E prepare-se, porque grandes coisas o Senhor manifestará neste mês de agosto, em nome de Jesus Cristo. Creia, receba, tome posse. Chegou a tua vez. A bispa vai dar a bênção final. Glória a Jesus. Levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por este primeiro domingo do mês de agosto, Pai. Esse mês que será recheado de bênçãos, Pai. Nós recebemos bênçãos em todas as áreas das nossas vidas, das nossas famílias, Pai, do nosso ministério, porque Tu és um Deus grandioso, Pai. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que nos levem, nos guardem e nos livrem de todos os males, Pai. Saímos daqui confiantes, Pai, que praga nenhuma chegará à nossa vida, Senhor, porque o Teu Espírito, o Teu amor, Senhor, nos protege, Senhor. Saímos daqui felizes, Pai, porque sabemos em quem temos crido. E quando Tu ages, ninguém pode impedir, Senhor.
Saia daqui tomando posse daquilo que você está esperando há muito tempo, porque Deus irá te conceder. Graça e paz em nome de Jesus. Amém.